Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um FECcast, a feira de cursos da Uniara, já tradicional, mais de 20 anos, agora acontecendo por meio dessas lives, uma verdadeira maratona aí. E a gente dá continuidade falando sobre carros autônomos, autômatos Autônomo. e sem combustível. É seguro? É ou não é, né? Na verdade, fica a pergunta no ar. E para conversar com vocês, a gente traz os professores José Luiz Hermosilla, professor Minotti e professor Malara, junto aqui ao meu lado também o professor Henrique, que vai me ajudar a intermediar aqui. Mas quem vai discorrer sobre o assunto são os nossos professores da casa. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Boa tarde ainda, Boa né? tarde. Boa tarde. Então vamos começar aí sobre esse papo, já tentando responder essa pergunta, né? A princípio parece seguro esses carros, né? Parecem serem bastante seguros, tendo em vista a estatística. Absoluto a gente sabe que não é, porque nada é absoluto. Avião é seguro, cai, elevador é seguro e cai. E os carros parece que já aconteceram alguns problemas também. Mas, enfim, professor Hermosilla, por favor. Eu acho que tem dois aspectos interessantes aí para quem está assistindo, né? Eu acho que o professor Minotti e o professor Malara vão, inclusive, poder complementar muito melhor, mas a gente tem o fato da eletrificação dos carros e tem o fato também dos carros serem autônomos, né? Que são coisas um pouco diferentes umas das outras, né? Uma coisa é você eletrificar o carro e continuar dirigindo, então são desenvolvimento de baterias para armazenamento de energia e onde você consegue substituir os combustíveis tradicionais pela energia elétrica. E o outro aspecto importante aí da live também é o fato de você dotar o automóvel de uma certa, vamos dizer, até o professor Malara já comentou isso, inteligência artificial para que ele siga o caminho por conta própria e você, independente do motorista, né? Então, acho que o professor Cristiano também pode comentar a respeito, Malara. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre o que é esse automóvel elétrico, né? Qual que é a grande diferença dele em detrimento ao veículo convencional, que usa o motor a combustão. Então, vamos pautar isso para que o nosso espectador ele tenha uma noção exata. No sistema tradicional, a energia para a movimentação do veículo ela é guardada na forma de um combustível, que atualmente é o álcool, né, que é o etanol, a gasolina ou óleo diesel, ou então até gás natural, né? Esse líquido, ele entra no motor, que ele tem um princípio de funcionamento muito parecido, não, eu estou falando uma semelhança, com a perna de um ciclista. Através de um movimento de sobe e desce, ele gira uma manivela rotativa, que seria o análogo do pedal, né? E isso transfere energia para a caixa de mudanças, que é a caixa de câmbio, e para as rodas, portanto. Já no sistema do veículo elétrico, é totalmente diferente. A energia ela é armazenada direto na forma elétrica, né? Então, depois ela é transferida para um motor através de um controle chamado inversor de frequência. Então, já existe carro elétrico, na verdade, há muito tempo. Desde o começo da indústria automobilística foram feitas propostas de automóveis elétricos. O problema era a tecnologia. Isso lá atrás, na Lá criação atrás, mesmo? lá no começo mesmo, um pouco depois da virada do século XX, pode parecer um pouco estranho, né? Porque é pouco divulgado. Mas onde que estava o gargalo? Por que isso não teve nenhuma projeção? Primeiro, pelo aspecto do armazenamento. As baterias, né? E eu acho que a maioria está ciente disso. Quando se pensa em bateria automotiva, é imediato se pensar em bateria chumbo ácido. Como o nome diz, ela é feita de chumbo, ela é extremamente pesada. E quando se trata de veículo, uma relação chamada peso-potência, ela é muito importante, porque o veículo arrasta o peso desse elemento de armazenamento. Então, a evolução das baterias, né, está evoluindo muito, absurdamente, mas mesmo assim ainda nós temos um problema, né, que é a densidade de armazenamento. Não está muito no ponto ainda, mas melhorou absurdamente. O principal material utilizado hoje é o lítio, um metal extremamente leve. Quem não sabe, é o mesmo material que é feito as baterias de celular e de notebooks. É uma bateria leve. O segundo elemento é a questão do controle do motor. Ele é controlado por um sistema chamado inversor de frequência. Ele recebe diretamente a energia das baterias, converte corrente contínua para alternada, né,
de uma forma extremamente eficaz, com pouquíssima perda, o que é importantíssimo, que não se existia antigamente, né? E, finalmente, é transferida por motor elétrico, que ele é um motor rotativo, né, baseado nos princípios do eletromagnetismo para o seu funcionamento. E uma das coisas importantíssimas a ressaltar é que o rendimento, a eficiência desse motor é altíssima. Hoje ele chega em 95%. Então, daquela energia da bateria, que é passada para o motor através do inversor, então são 3 blocos: o armazenamento, o inversor e o motor. Sim. O motor perde em torno de 5%, o inversor no máximo 5%. Num automóvel a combustão, vou falar um número absurdo para quem não conhece, o motor rende no máximo algo em torno de 22% a 25%. Então vejam bem, Sim. de cada 4 litros de gasolina que você põe, 1 vira movimento. É o que chega, aliás, é o que tende a chegar nas rodas, porque ainda tem mais perda na transmissão e atrito e assim. Calor. Eu ia falar isso. Então, isso se traduz também na transmissão de potência para o asfalto, né? Exato. A perda também é muito menor, né? Extremamente menor. A máquina elétrica, o motor elétrico, é a máquina atualmente conhecida pela humanidade com o menor índice de perda. Então, daí a grande aplicabilidade. Então, só para a gente voltar no ponto, Rodrigo, quando a gente pensa no motor a combustão, se tem 4 litros de combustível e 3 são perdidos, no sistema do funcionamento dele em si, que ele sobe e desce, chamado de alternativo retilíneo. Uma outra parte, todo mundo sabe, em calor, o escapamento aquece, precisa de radiador para dissipar essa caloria excessiva, porque senão o motor funde, ou seja, o metal entra em fusão, derrete um no outro e trava. E outro, né, que eu acho assim indevidamente explorado, né, que é a questão da exaustão do ruído, né, o barulho. Então, que ele deveria ser aprisionado, muitos liberam, né, que é o famoso escapamento esportivo, enfim. Então, no automóvel elétrico, o ruído é zero, ou tende a zero. Ele não faz nenhum ruído. Então, para entendendo aqui um pouco, mas fazendo algumas colocações, a condução do veículo elétrico ela é extremamente suave, né? Por quê? A máquina elétrica, o motor elétrico, se a gente for... Não faça isso em casa, tá? Por favor. Se a gente for fazer uma comparação, fazer um experimento simples, se esse motor ele der uma volta completa, ele dá centenas de milhares, obviamente, mas se nós pegarmos uma volta completa, o torque, que digamos é assim, a força rotativa, ela é totalmente contínua em toda a faixa. Ao contrário de um motor a combustão, que o quê? Ele gira, ele dá um tranco de potência, aí ele gira mais um outro tanto, outro tranco, outro tranco. Então, a rotação vai ele tem o torque pulsante. Ah, tá, em relação ao torque. Todo mundo que já foi aprender a dirigir já deve ter percebido isso, né? O tranco. Você vai sair, ainda não sabe, problemas para transmissão manual. Vai soltando a embreagem, se você não levanta na perto do acelerador, ele vai pulando. O motor elétrico não existe. Ele parte desde o zero. Então, eu não preciso de motor de partida, que na verdade é um motor elétrico também. Então, desde do início do funcionamento até o máximo dele, desde o primeiro instante ele te entrega o máximo de torque. Ao contrário do motor a combustão, que ele tem um pico numa determinada rotação. Sim. Então, a condução é extremamente suave. Totalmente muito bacana. diferente. Fora que tem a questão da qualidade também, né? Do combustível, né? Que pode alterar esse torque aí também, né? Totalmente, né? Tem uma série de colocação, né? Então, assim, com a chegada do motor elétrico, é uma revolução, uma mudança absurda. Que energia elétrica é uma só, né? O filtro de combustível, o filtro de ar, o sistema de dissipação ele é mínimo, porque a geração de calor é mínima. A questão ambiental nem se diga, né? Depois a gente pode entrar até no outro aspecto de onde vai obter essa energia, tá? Mas tem alguns aspectos, tem prós e contras. Exato. Né? E você, professor, tem alguma experiência com carro elétrico? A princípio, depois a gente fala dos autômatos, né? Bom, considerando a questão do carro elétrico, acho que o professor Mozilla e o professor Cristiano colocaram de uma maneira bem completa, né, sobre o funcionamento desses veículos, suas vantagens. Uma coisa que eu acredito que deva influenciar bastante na escolha das pessoas em relação a esse tipo de propulsão é a alimentação. Hoje em dia, os sistemas fotovoltaicos estão ficando cada vez mais acessíveis, né, para a população, embora existam tendências dentro, né, do nosso governo, legislação, né, de eliminar um pouco dessas vantagens, mas ainda assim acabam se tornando alternativas bastante interessantes para que as pessoas consigam
reduzir custo, não só financeiro, mas também a pegada de carbono, né, que cada um de nós somos responsáveis pelo uso de veículos automotores, né, o consumo de recursos naturais. Então, tudo isso vai ser, eu acredito, na minha opinião, que seria muito interessante para o nosso país e para o nosso planeta, né? E até para as pessoas em geral, visto que acaba com esses ruídos excessivos, né, o calor excessivo dentro do veículo, preocupação com vários equipamentos mecânicos que suportam toda a parte de propulsão dos carros hoje em dia, né? Então, Legal. acredito que essa parte de alimentação e abastecimento deva ajudar, embora ainda hoje em dia a questão da autonomia ainda seja uma preocupação bastante grande devido à tecnologia de baterias que nós temos. Eu acho Né? Mas eu acho que realmente é o futuro mesmo. A Europa parece que em 2035 ou 2030 já não será mais permitido fabricar carros a combustão interna. um acordo, né? Existem acordos internacionais lá que já estão determinando isso. Os fabricantes estão correndo para criar mecanismos, né, para transformar isso numa produção em massa e tornar viável, né? Porque hoje em dia ainda o carro elétrico ele é proibitivo do ponto de vista financeiro, né? Se você fala assim, eu gostaria de comprar um carro elétrico ou um carro híbrido, geralmente vai custar mais caro do que o veículo a combustão interna, né? Mas aí entra uma pergunta, é um pouco polêmico também, lógico, tudo tem prós e contras, mas a matriz energética do país já não suporta com eficiência nem o que a gente tem hoje. Se essa migração de veículo a combustão ocorrer, não sei, com uma rapidez inesperada, como fica a nossa matriz energética? É suficiente só a geração, como é que é, voltaica? Fotovoltaica. Ela é suficiente? Porque me parece que é muito caro também, né? Você instalar um sistema desse, ou na sua empresa, ou na sua casa. Tem gente instalando, eu já tenho notícia, investindo aí centenas de milhares de reais, geram a energia, jogam na rede e não pagam mais conta de luz. Não pagavam, né? Agora, como você mesmo bem frisou, parece que já houve uma alteração aí no estado de São Paulo. Me parece que agora tem uma cobrança, né? Não sei quantos por cento. Ele sempre paga, assim, quando você injeta... Bom, eu posso falar que eu tenho um sistema fotovoltaico hoje em dia, acabei instalando até para entender também como funciona e economizar na conta de luz, né? Que acho que é um objetivo de todos. E, assim, não foi um custo proibitivo. E existem financiamentos bem acessíveis até por conta dessa questão do meio ambiente, né? Então, alguns bancos oferecem muito boas opções. Às vezes, em 3 anos, você consegue amortizar pagando o financiamento, mantém o valor da sua conta. Tem toda uma discussão a respeito disso, que está meio fora aqui do nosso podcast, essa parte financeira. Mas a matriz energética realmente não comporta. Não suporta hoje, né? Tem diminuído até por conta das secas, né? Repetitiva, assim, de forma repetida, né? Você tem, por exemplo, a usina de Furnas, né? Em Minas Gerais, o nível, né, da barragem de Furnas tem caído todo ano. Todos eles, né? Então, a energia hidrelétrica, eu acho que ela tem sido realmente, ela não tem se dado muito bem com o nosso clima atualmente. Então, acho que teria que partir para alguma forma de geração alternativa, né? Eu acho que o Cristiano... Mas mais uma pergunta polêmica, professor Hermosilla, fazer para você. Aconteceu com o Blu-ray, por exemplo. Foi um sistema que ele evoluiu muito em relação ao CD player, né? Ao CD, a mídia CD, mas foi natimorto, porque ele tinha um custo muito alto e tudo mais. Existe algum risco dos carros elétricos acontecer com os carros elétricos, alguma coisa similar a isso? Por exemplo, o carro, por algum motivo, troca-se e deixa de ser elétrico daqui a alguns anos e passa a ser a hidrogênio ou a eletromagnetismo, não sei. Existe esse risco? Olha, antes de fazer esse comentário, eu só queria fazer um outro sobre a matriz energética que eu acho muito interessante, o Malara já tinha alertado. É uma coisa, o Brasil em particular, ele tem uma vantagem perante os outros países, né? Porque praticamente 70%, 80% da nossa geração de energia vem do recurso hidráulico. Algo que não acontece fora daqui. Então, se você pegar China, Estados Unidos e mesmo a Alemanha, que encabeça esse processo de inovação na linha automotiva, a matriz energética deles é o contrário. 80% do que eles produzem vem do carvão mineral, que é de origem fóssil.
Então, não que o carro elétrico não seja uma opção, eu acho que é uma opção, veio para ficar, inclusive. Eu concordo. Mas esses países estão tendo que correr atrás de melhorar a sua matriz energética para torná-la mais limpa, porque o que vai acontecer é a substituição da frota por carros elétricos vai fazer com que você consuma mais combustível fóssil. Por incrível que pareça, nestes países. Sim. Porque você vai usar uma energia por causa que da vem matriz, né? da matriz Sim, energética. sim. O que não ocorreria num país como o nosso. No Brasil é o contrário. Se você pegar a matriz energética do mundo, 2,5% é gerado por energia hidráulica. Hidráulica, eu digo, das águas, né? Como é o caso que nós temos. No Brasil é o contrário. 70%, 80% é hidráulico. Então, esse é um, digamos assim, um aspecto propício para o nosso país. Mas tem a questão que o Malara falou. Nós estamos muito suscetíveis também à questão hídrica nossa, né? A chuvas ou não. Mas a nossa matriz é mais verde, vamos dizer assim, Então, em comparada com as tese, outras. é suportável o sistema, suportável. desde que se adeque de alguma maneira. Eu Aí, queria né? fazer uma colocação, Salomão, que é o seguinte: a nossa posição geográfica é extremamente favorável. O índice de insolação no verdade. Brasil é pelo fato de nós estarmos numa posição geográfica tropical, né? É entre 0 graus do Equador até em torno de 30 e poucos graus ali em Porto Alegre. A quantidade de energia solar que nós recebemos é absurdamente grande, em detrimento a países do hemisfério norte, que tem latitude de 45, 51, até 60 graus. Sim. Né? Então, nós somos país tropical, temos esse recurso natural e temos que aproveitar. Totalmente renovável. Sim. Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão de carregar os carros em casa, né? Hoje, qual que é um custo, mais ou menos, né? Porque pensando ali, é bem abstrato ainda, né? Tipo, vai ser tipo um carregador de celular, vai ser... Não, é bem mais aprimorado. Pois é, quantas horas para carregar em casa? Então vamos colocar Quanto se números. consome também? Essa é uma boa trifásico, né? Vou colocar pois em números isso. Uma bateria, então, mencionar um automóvel que, assim, realmente vamos começar por baixo. Um Renault Zoe, tá? Ele tem uma bateria, se eu não me engano, se me falha a memória, são 52 kW de energia que ela consegue guardar. Uhum. Então, para uma carga do zero até a totalidade dela, que são 52 kW, então, hoje, para cada quilowatt, sem contar as bandeiras, tá? Temos em torno de R$1 de custo efetivo. R$1. Então, só ali, numa carga, sem contar a questão das bandeiras, então, vamos supor, se eu fizer 2 recargas, já estamos na bandeira preta no momento, então teria que acrescentar mais R$14,09, uma coisa assim, R$2,90. Então, a gente está falando aí em torno de 2 recargas para algo em torno de R$110, R$115, certo? E aí... Peraí, eu não entendi, professor, desculpa. 2 recargas... A gente está falando 104 Para o Zoe, vamos pegar esse Zoe, exemplo isso. da Renault. Para recarregar 2 vezes, R$104. 4 kWh, que para um daria R$104, Sim. mais a bandeira. Tá? Mais a bandeira. Mais a bandeira, no momento. Para rodar quantos quilômetros? Desculpa. Em torno de 300 quilômetros. Poxa, então, em termos financeiros, é bastante questionável por enquanto. Porque por mais que para se encher um tanque você gaste aí, um tanque de 40 litros, em torno de 200 e poucos reais. Né? Só que você tem uma autonomia, principalmente em estrada, a depender do carro aí, que E ainda tem um detalhe. passa de o carro 600, elétrico, 700 reais, ele 700 quilômetros. ele é invertido. O consumo urbano dele é menor do que na estrada. Tem essa. Por quê? No trânsito urbano, acelera, para. Sim. Uma coisa interessante do carro elétrico, que no carro a combustão não há como, é absurdamente impossível, é a questão da regeneração da energia. Quando eu ponho o pé no freio, aliás, nem preciso pôr, quando eu solto o acelerador, ele entende que ele precisa pegar a energia cinética, que é na forma dentro do deslocamento, aquilo volta para a bateria. Similar ao KERS da Fórmula 1. Exatamente, o KERS, freio, exato. reaproveita Ele é a energia. regenerativo. E tem um legal. aspecto interessante também, você tinha comentado sobre os desafios, né? Sim. Eu acho que tem muita gente vendo e falou, poxa, acho que será que vale a pena comprar um carro? Eu não estou dizendo que não vale, mas tem desafios que a gente tem que superar, principalmente no nosso país, que é exatamente isso que você disse. Eu dou uma carga na bateria e consigo rodar 200, 300 quilômetros. Mas você tem que contar que a hora que acabar esses 200, 300 quilômetros, você vai ter que recarregar. Essa recarga não é questão de minutos. Você vai ficar ali 2 horas, 3 horas, você vai se dispor a fazer isso.
Hoje em dia estão se desenvolvendo baterias e um sistema de carregamento mais rápido, professor. Sim, os professores podem falar melhor, tanto Minotti quanto Malara, mas hoje é a nossa realidade. E é por isso que você mesmo acabou fazendo naturalmente a comparação com o tanque de combustível, né? Eu posso chegar num posto em questão de minutos, abasteço e continuo. No carro elétrico, não. Além de você ter que ter acesso à rede de abastecimento. Se você for para o interior, você vai ter, não sei. É óbvio. Isso deixa o motorista, de certa forma, vulnerável também, Pois é. né? Ele tem que ficar meio que próximo a uma dessas rede de matrizes distribuição. energéticas. Fora que tem o aí tempo de carregamento também. Também, né? Fica ali Isso está 2 melhorando horas muito. esperando. Eu acho que daí é uma coisa importante colocar. As tecnologias de baterias estão Sim. melhorando absurdamente, Uhum. né? Sim. Então, o relato mais recente que eu tenho é em torno de 40 minutos hoje. Uhum. Ainda é longo comparado com o abastecimento de um Andou com tanque. Tesla já, professor? Nunca ou não? tive a oportunidade. Não? Nunca tive a Puxa oportunidade. vida. E os- Mas deixar isso daqui importante. Isso até permitiu, eu gostaria de fazer um convite. Quem gosta do assunto e quiser estender, né, na semana de estudos do curso de Engenharia Elétrica, teremos 4 lives nesta quarta e nesta quinta, onde elas estão totalmente focadas na tecnologia de armazenamento, baterias e montagem de carros elétricos, né? E conversão e montagem. Então, quem quiser, se inscreve lá no site da Uniara, no curso de Engenharia Elétrica, para isso. Legal. Então, assim, ele vai tratar, são 2 noites, né? Então, vamos ter um intensivão só sobre carros elétricos e sistema de armazenamento. A gente bateu aquele papo anterior, ainda lá no começo da manhã. É aquele rapaz da Fuel Tech que vai Exato. vir também. Exato, nós vamos ter um dos palestrantes, ele é o Júlio Boel, ele é da empresa Fueltech. A Fueltech é uma empresa que ela é bastante focada na produção de equipamentos para preparação automotiva, né? Preparação de motores. Então eles estão migrando também, né, o nicho de atuação para os carros elétricos, Né? né? Porque para eles é um problema, né? Exato. Acabando o motor a combustão. Perde o nicho de atuação. Sim. Então, ele vai falar exatamente sobre isso, ou seja, esses carros que estão aí hoje, o que vai fazer? A gente tem 2 opções. Ou simplesmente torna isso tudo sucata, Ou que é transforma em elétrico. ou transforma em elétrico, que torna um espinho na garganta do Sim. meio ambiente. Mas Então, vamos a tendência reiterar é o conversão. convite aqui. Então, pessoal, se vocês quiserem aí participar, a semana de engenharia Curso de elétrica. engenharia elétrica. A engenharia de computação tá junto também? Ou não? Sistemas de informação e Sistemas engenharia de de computação informação, perdão. estão juntos, sim. Os dois Mestrado cursos. também, professor? A engenharia de produção está com 2 lives também muito interessantes sobre a Isso. indústria 4.0, que Sim. é a tecnologia de industrialização do momento, né? Sim. Então isso é muito importante. Nós temos amanhã e depois 2 lives também nessa área. Que de horário as industrialização lives vão acontecer? À noite, a Na partir parte da das noite. 19 horas. A sua também, Também. a partir das 19, tudo Computação junto. também. Vai Então ser à fica noite. o convite aí para vocês, pessoal. Participem dessas lives. Não se esqueçam de se inscrever no canal agora. Se inscrever também no canal. Eu não sei se eles têm os canais de comunicação aí dos cursos. Mas inscrevam-se, concorram às bolsas. E não se esqueçam que os 5 premiados aí, a gente aí da Agência Escola Publiara, junto com a professora Eduarda, a gente vai distribuir 5 livros aí para ajudar vocês a mostrar, como vocês fazerem a sua parte. Porque Show de bola, hein? eu estava até conversando no começo aqui, se a gente fosse citar o currículo dos 3, a live não acabaria, pessoal. Então os professores, sem jogar confete nem nada, estudaram a vida inteira, tem mestrado, doutorado, cursos fora até. Então, quer dizer, a parte da Uniara é entregar o ensino de qualidade. E esse livro que eu quero entregar para vocês, eu e a professora Eduarda, é um livro que chama-se Aprendendo Inteligência, aonde vai ensinar o aluno a fazer a parte dele. Porque todo esse conhecimento jogado ao vento, se você não fizer a sua parte, você não transforma isso em conhecimento real. Então fica a dica, pessoal, a gente já está acabando, mas a gente não falou dos carros da Google aí, né? Que eu não sei nem se eles são elétricos, se são a energia solar, como é que está funcionando, os autônomos aí, né? São carros elétricos também, né? Só que aí entra mais uma nova variável. Eles não têm motorista. A inteligência É artificial algo entra que com dirige força aí. Então ele tem um sistema de controle. A Uber já tem também, né? Fora do país tem. Já Sim. tem, né? China, Andou de inclusive. Uber já, Malara? Não elétrico e O autodirigido. professor Malara voltou de Autônomo, Dublin, né? não, isso. Lá voltei já da tem Irlanda. também ou não? Não, ainda não.
Não? Quando fala de carro autônomo, a única coisa que eu lembro é aquele carro que deu a portada na Ana Maria Braga. Coitada. Lembra disso? Eu lembro, era autônomo também. Eu acho que o carro... Então tem os riscos também, Tem, né? sem dúvida. Toda a tecnologia ela passa por evolução. Então, assim, vão haver tropeços, como houve Com na indústria aeronáutica, como já houve na própria indústria automobilística. Então, agora, essa chegada dos carros autônomos, ela vai estar permeada ainda de muitos erros que se tornarão, né, elementos para fazer os A seus própria acertos. Tesla, né? Lembrando aí o que ele citou, não foi só a Ana Maria Braga que Não. sofreu, já teve óbito. Teve acidentes, Sim, é. infelizmente. Parece Sim. que um caminhão branco cruzou na frente do motorista e as câmeras não foram capazes de identificar. Acho que a luz bateu no branco ali. Situação e de risco, né? Não conseguiu o identificar. caminhão o carro, cruzou na frente e o carro teve bateu no também uma caminhão van. ali, né? Tem outros casos Como também, que né? é feito um algoritmo de um carro autônomo? Olha, o maior desafio no carro autônomo é você processar toda a informação que existe no ambiente. Existem duas vertentes de trabalho hoje em dia. Tem uma vertente que utiliza todos os tipos de sensores que nós já utilizamos hoje em dia, mas tem um tipo de sensor dois tipos, né, que se destacam. O primeiro é o LiDAR, né, que é o radar baseado à luz. Esse é o carro da Google, né? Ele coloca o equipamento sobre o carro, né, olhando para os 4 lados, e ele solta um laser invisível e aí ele mapeia o ambiente, né, como se fosse um sonar à luz, tá? Então esse seria o primeiro modelo. Tem suas vantagens e desvantagens, principalmente o custo. É um equipamento caro, né? Então isso encarece o carro autônomo. A outra alternativa é fazer como a Tesla tem feito, que é o processamento de imagens vindo das câmeras. Hoje em dia, se você comprar um carro da Tesla, ele tem 9 câmeras. Tem 3 apontadas para frente, 2 para trás e 2 de cada lado, né? Tentando pegar todo o espectro de imagens, né, de todo que circundam o carro. Então, a Tesla ela foi para uma direção diferente, utilizando aprendizado de máquina, né, baseado na experiência e também nos dados adquiridos dos carros dela, porque ela equipou os carros muito cedo, né, com conexões de internet, que inclusive as pessoas que compram o carro não pagam nada, né? Aquilo está o tempo todo enviando dados para a Tesla e sendo processados lá num data center, um do 5º mais rápido do mundo, né? Para gerar essa rede neural que é responsável por interpretar o que está acontecendo nas 9 câmeras para todos os carros da Tesla que estão ali rodando, né, pelos Estados Unidos inteiro. Então, hoje em dia, isso é chamado de visão computacional. O seu computador, né, que ele funciona dentro do carro, inclusive ele é replicado, são 2, caso um fale, tem o outro, né, uma vez que se você estiver dependendo desse sistema, tem que ter um backup. Então, esses sinais vão sendo processados das 9 câmeras e vão sendo dados significância para os objetos, né? Um veículo parado, um veículo em movimento, um pedestre que está se dirigindo na direção do carro. Então, tudo isso tem que ser transformado em informação, né? Não é só a imagem. E essa inteligência vai aumentando, né, professor? Eu acho. Com o passar do tempo. A experiência... Vai pegando mais dados, né? Imagino eu. Sim. Você utilizando, classificando corretamente, fazendo a preparação adequada dos dados, né, para que não haja tanto ruído e você consiga prevenir alguns problemas com o treinamento dessas redes neurais, você consegue ir melhorando gradativamente a qualidade, né, da direção autônoma, né? Uma vez eu estava vendo uma palestra sobre isso, existe uma dificuldade bastante grande só da interpretação da placa de pare, né? Porque ela existe de toda forma, ainda mais lá nos Estados Unidos. Tem umas que estão encobertas, tem outras que estão ligadas, piscando, tem outras que ela tem o pare, mas ela tem uma observação embaixo, só se você for virar para a direita. Então, tudo isso tem que ser interpretado, né, pelo algoritmo, né, pela rede neural, que está executando em tempo real ali nas 9 câmeras. Então, o poder de processamento que é necessário também é violento. A Tesla desenvolveu... Estou consumindo o maior tempo aqui, né, pessoal? Não, A gente tem mais um minuto, mas pode continuar, professor. Não, sinto por isso. Por favor. É que eu acho que são todas informações relevantes, pelo menos para mim, que sou de computação, eu achei muito interessante. A Tesla chegou a criar, né, a projetar e fazer uma parceria com a Samsung para criar um processador rápido o suficiente para dar conta de consumir toda essa imagem que é gerada dentro do próprio veículo. E num teste de performance básico, assim, ele é de 10 a 15 vezes mais rápido do que um i7.
10 a 15 vezes. Nossa. Então, né, para você ver a quantidade de processamento que é necessário acontecer dentro de cada carro desses. Então, estão evoluindo diariamente. A versão 3 do computador deles é 40 vezes mais rápido que a versão 2. Então, tem tido um grande avanço, né? Legal. Bom, para fechar a live aqui, a gente já estourou o tempo, eu vou reiterar o convite. Professor José Luiz Hermosilla, professor Cristiano Minotti, professor Rodrigo Malara também, amanhã, a partir das 7 da noite, né? Exato. 7 da noite, pessoal, vai ter uma live aí mostrando as vertentes da engenharia de produção, engenharia elétrica e Cursos de sistemas computação. de informação. E participem aí, não deixem de concorrer à bolsa, você que quer, sigam os passos, porque agora vai ter toda a explicação aí no intervalo. Muito obrigado a todos, boa noite Eu agradeço. e até amanhã. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Meu nome é